Olá pessoal, Fernando aqui. A gente está começando hoje uma série de vídeos para falar sobre um dos principais projetos dessa escola, que no ano passado completou 10 anos de existência, uma marca muito importante que faz parte da história do Oswald, né? E para contar exatamente um pouco dessa história, eu convidei aqui uma pessoa para bater um papo comigo, que foi a fundadora desse projeto e uma das fundadoras desta escola, né? Então eu chamei aqui a Nana Jovedi, que atualmente é a diretora do Oswald de Formações, para a gente contar um pouquinho sobre como tudo isso surgiu, né? E foi uma história muito interessante, né, Nana? Porque acho que a rede foi organicamente surgindo dentro da realidade da escola lá em 2015, né? Quando a gente estava pensando sobre o dia a dia escolar de maneira mais aprofundada, né? E na verdade ela surgiu já de um trabalho que a gente faz com projetos há muito tempo, né? Desde a fundação da escola, né? A gente tem um trabalho muito forte com projetos. E lá em 2015 nós ampliamos essa experiência para uma mudança curricular que comportasse um horário definido para que temas variados pudessem ser aprofundados pelos alunos e a gente pudesse misturar também idades, né, faixas etárias e os saberes aí de cada um pudessem se compor numa rede, né, de saberes e de ações que nos levassem a um aprofundamento do currículo, a novas ideias, coisas que a gente poderia contemplar a partir dos interesses também que os alunos têm, né? Tinham na época a respeito das coisas da vida, da escola, dos assuntos que eles viam, curriculares também. Quando eu fazia as entrevistas informativas, né, foi bem nessa época, no começo, quando eu era assistente de coordenação, eu costumava dizer que a rede ela é um projeto que coloca a aprendizagem efetivamente no centro, né? Uma vez que a gente rompe com essa ideia que muitas vezes a gente tem, né, pela educação ser seriada e tal, de uma linearidade nessa evolução, né? Então quem é mais velho sabe mais. Uma vez que a gente traz para dentro da escola assuntos que não estão no currículo, a gente pode ter alunos mais novos que saibam mais do que os mais velhos, né? E também porque a gente pode investigar qualquer coisa dentro da rede, né? Uma vez que é o próprio processo de investigação que está em jogo quando a gente pensa num projeto como esse. E quando a gente pensa numa rede também, é numa integração de várias idades e de várias temáticas, né? Então são projetos que se interligam. A ideia é que os projetos da rede, eles tivessem conexão também entre eles e pudessem criar um currículo, né? A formação de um currículo que fosse já um currículo diferente, um currículo mais flexível, um currículo que incorporasse outras ideias além daquelas que já estavam incorporadas, né, para a gente no currículo. Que legal. E, Nana, me conta uma coisa, foi nessa época, mais ou menos, que a equipe de gestão da escola foi para a Itália conhecer Reggio Emília, né? Sim. Acho que tem bastante influência do que a gente viu, do que vocês viram lá, né? Sim, tem muita, porque o que aconteceu, né? Nós tínhamos já uma experiência grande com projetos, a gente leu muito, estudou Fernando Hernandes, né? A gente estudou muitas coisas, o Júlio Santomé, né? Nós tínhamos bastante conversa já, né, com essa temática. Mas quando a gente foi para Reggio conhecer as cidades da educação infantil na Itália, né, nós tivemos uma concepção, vamos dizer, um pouco diferente, né? Nós tivemos contato com uma ideia um pouco diferente dessa ideia de projeto, que não um projeto construído, já delineado com começo, meio e fim, mas um projeto que parte dessa interação com as crianças, da possibilidade, né, dos alunos, né, crianças ou não, né, os alunos poderem fazer junto a montagem desse processo. Então a gente foi criando, na verdade, o que a gente antes dizia o mapa conceitual, ele se tornou, além de um mapa conceitual de cada temática, um mapa de percurso, né? Porque a gente, à medida em que as crianças traziam suas perguntas, os seus desejos, o projeto ia tomando um outro caminho, né? Então era um caminho construído mesmo com esses alunos. Isso tem a ver também
com os projetos da educação infantil daqui, né, que nós sempre tivemos, e junto com isso, essa inspiração nas escolas italianas lá de Reggio. Que legal, que legal. E tem uma curiosidade, né, Nana, que eu acho que eu já contei em algumas reuniões, mas eu não sei quantas pessoas sabem disso, né? Que tem um processo, né, formativo que sustentou o surgimento da rede e que ela acabou quase organicamente surgindo por dois caminhos diferentes, né? Sim. Eu lembro que na época a gente tinha uma discussão sobre as práticas de sala de aula e o quanto a gente conseguia de fato romper com práticas tradicionais, né? E eu lembro que eu e a Tainá, que éramos assistentes de coordenação na época, a gente veio desenhando uma ideia que era parecida de projetos interceriados e tal, até o momento que o nosso diretor da época nos parou e falou: gente, vai conversar com a Nana que ela está construindo um projeto quase nessa linha, né? E era efetivamente a rede, né? E foi um projeto muito interessante, formado assim, com a participação de todos os professores, e os professores polivalentes, os professores especialistas, né? Todos participaram dessa construção. A gente também teve assessoria, né, da Cris Viganò, que nos ajudou muito a fazer esse processo, que está com a gente até hoje, né? E esse contato dos especialistas, o contato de todos os professores, foi criando assim um movimento, vamos dizer, né, de olhar para cá, para os saberes de cada um, os conhecimentos específicos, além daqueles escolares, além daqueles, vamos dizer, do magistério, né? E essa possibilidade de todo mundo ser também investigador, né? Dos professores investigarem, de poderem contar com a ajuda dos colegas naqueles saberes específicos, né? Que eles podiam, vamos dizer, consultar, né? Essas pessoas, trabalhar junto num projeto. E foi assim, através de reuniões coletivas, né? Através dessa troca entre as pessoas sobre os seus interesses, os seus saberes, que a rede foi se constituindo. E numa dessas reuniões, na verdade, né, com todos presentes, a gente deu o nome, né? A gente batizou rede, porque era essa ideia de troca, de colaboração entre todos que fazem parte da escola. E é legal que a gente estava falando de colaboração antes mesmo de sistematizar os pilares da escola, e a colaboração e a diversidade, mas isso, como a gente sempre fala, né, já estava né? Estava posto, né? Não era algo que a gente trouxe quando a gente formalizou os pilares lá em 2018. E tem um deslocamento que eu acho que é muito importante também nesse sentido de colocar a aprendizagem no centro, que é exatamente o fato de que o professor está investigando junto. Isso. Né? Eu acho que esse é um elemento essencial do projeto, que é desafiador, porque nós, educadores, a gente fica mais confortável quando a gente tem um planejamento já previsto, né, com um caminho todo já estabelecido, e é desafiador a gente poder viver a nossa angústia de educador também, de não saber para onde esse projeto vai caminhar, no sentido de que ele precisa estar apoiado nas perguntas que as crianças vão trazendo, né? Então, eu acho que ele tem também um aspecto formativo inerente ao projeto, que é muito fundamental. Sim, muito, muito fundamental, e eu acho que implica, vamos dizer assim, traz um compromisso muito grande desse educador, né? Porque ele se compromete em caminhar junto, né, com os alunos e ao mesmo tempo, né, também se fortalecer, se formar, procurar entender o seu processo de aprendizagem, né? Então é realmente um grande desafio, porque não está nada posto de antemão, né? Mas é uma possibilidade de autoria, eu acho, né? Que é muito importante, seja para os educadores ou para os alunos, né? Eu me lembro muito da primeira edição da rede de 2015, em que eu fui tutor, né, de uma rede de games e programação. Na época era uma época que estava surgindo com muita força o programa Scratch, né, que é um programa para aprendizagem de programação desenvolvido pelo MIT, e a gente usou ele para esse projeto, mas é isso, eu me lembro de estudá-lo, né, de eu em casa estudando o programa, testando, experimentando, porque
eu também estava aprendendo aquilo junto com eles, né? E nas nossas formações também com os professores, o compartilhamento de cada rede, né, de cada um, como foi organizando a rede, como foi registrando, por que caminhos que passou, né, como foi construindo esse processo junto, foi sempre fundamental para o desenvolvimento de todos, né? Então a rede, ela foi se desenvolvendo a partir das propostas que foram acontecendo, de como cada um foi solucionando determinada questão, determinado problema, né? Então, isso é uma coisa importante, né, Fernando? A gente conversava, assim, como é importante esse caminho que a gente foi conduzindo, né, de o que é uma boa pergunta? Sim. Né? Como que a gente pode, a partir de uma boa pergunta, de fato, criar um projeto de investigação, né? É por aí que a gente foi encaminhando muitas formações, né? Até hoje é por aí que a gente caminha, porque outra coisa importante, que não é uma formação que se dá no momento e se completa. É algo que precisa ser constantemente construído, a cada ano, a cada proposta, a cada momento que a gente está vivendo, né, da escola mesmo. Alguns temas também, algumas perguntas surgem dos professores, né, que eles podem trazer as ideias como provocações também, né, a possibilidade de aprofundar num assunto a partir de perguntas ou alguma coisa que seja provocativa, né, alguma montagem, algo que algum conteúdo, vamos dizer, né, que possa provocar essa inquietação também dos alunos para saber mais sobre aquele assunto. Muito legal. E ao longo desses 10 anos, né, claro, a gente foi também transformando, mudando muita coisa da rede, como você colocou, né, até porque ela foi construída com muita participação de todos os envolvidos e envolvidas, né? Você lembra de algumas mudanças que foram significativas? Porque desde que eu cheguei aqui na direção, né, no ano passado, a gente fez algumas mudanças que eu acho que fizeram muito sentido e muito porque elas foram pensadas, né, e organizadas a partir da escuta dos educadores que estão na sala de aula no dia a dia com as crianças, né? Você lembra de algumas reorganizações de rota, mudanças da rede que foram acontecendo na época da sua gestão, enfim, né? A gente partiu de uma ideia, né, que a gente precisou adaptar, né, por exemplo, em relação à participação dos especialistas no planejamento da rede. E a gente teve que achar espaços e tempos, né, para que isso pudesse acontecer. Então, uma coisa que impactou diretamente, né, os nossos tempos na escola foram essas reuniões de planejamento que precisaram acontecer de uma forma, uma reorganização, né, que precisou acontecer dentro do tempo que a gente tem de reuniões pedagógicas, né? E esse tempo foi se mostrando, né, um tempo curto, na verdade. Então, neste ano, quando vocês mudaram o tempo da rede, porque a rede era semestral. Isso. Mas esse ano, com a mudança, né, que... Foi até ano passado já. Ano passado, Veio para ficar. Isso. Essa mudança de tempo, né, de rede, acho que ela veio na direção daquilo que estava se sentindo, que a gente precisava de mais tempo com os alunos, mais tempo, o professor precisa de mais tempo, os alunos precisam de mais tempo, para justamente fazer esse processo de investigação, e não só a investigação, mas também o registro da rede, né, que a gente faz como um diário de bordo, né, o percurso que está sendo organizado, né. E acho que uma das necessidades que os professores também perceberam na perspectiva dos grupos operativos, né, do Pichon Rivière, acho que eles foram entendendo que até que o grupo se formasse, né, porque a gente vai pegar alunos de 5, 6 salas diferentes, né, e reunir num grupo de rede, até que esse grupo se constituísse enquanto um grupo efetivamente unido em torno de uma tarefa comum, né, que é a definição de grupo operativo, né, um objetivo comum, precisa de um tempo. Precisa de um tempo, talvez até depois da pandemia esse tempo tenha se tornado uma necessidade, né, de um tempo um pouco mais alongado,
né? Porque acho que essa é uma demanda que foi percebida mais recentemente mesmo pela equipe, né? E que eles trouxeram essa proposta, e se ela deixar de ser semestral, né? Então hoje a rede começa em março, ela começa inclusive um tempo depois do início das aulas e dos agrupamentos de sala de aula que se fortalecerem, né? Para depois essa criança poder circular por outros agrupamentos para além do da sala do dia a dia, né? Então eu acho que foi algo que fez muito sentido mesmo para a gente pensar nesse tempo mais alongado, e foi muito bem avaliado pelas crianças e pela equipe no final do ano passado, e por isso, de fato, a gente manteve essa organização, né? Então, acho que a rede é um pouco isso, né? Ao passo que ela vai transformando a realidade da escola como um todo, ela também vai sendo transformada pela realidade da escola nesse dia a dia, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental que você trouxe. A rede não pode ser uma coisa estática, né? Ela é justamente a possibilidade de transformação. Ela é de transformação dos tempos, do espaço, de você trazer aí uma nova metodologia, dos projetos que podem ser interdisciplinares, né? Então é uma mudança, vamos dizer, que em si traz essa semente aí, né, da transformação e da mudança. E ela está antenada, né, ela está totalmente ligada ao que os alunos estão trazendo, aos seus desejos, às suas perguntas, ao seu interesse, a relação que eles nesse momento têm com a vida, com a escola, com as coisas, as materialidades, enfim, aquilo que eles estão em contato e que promovem neles perguntas, né? Perguntas importantes, chegam a ser assim as fundamentais, vamos dizer, né? Muitas vezes é isso que a gente quer, né? Que a gente possa ter, como você estava falando, de aprendizagem. Essa aprendizagem, ela tem que ser significativa, né? Então ela tem que estar ligada de verdade àquilo que eu sei, né? Que eu já sei, mas também aquilo que eu tenho necessidade de aprender, tenho realmente um desejo de aprender, um desejo de saber e de realizar coisas também. Muito legal. E tempo na escola a gente sabe, né? Ele nunca é suficiente, né? Nunca para ninguém, né? A gente sempre sente falta de mais tempo com as crianças, sempre falta de mais tempo de planejamento. As crianças sempre têm falta de mais tempo com a gente, sempre tem falta de mais tempo de recreio. Sempre todo mundo tem uma falta do tempo da escola, né? Porque, de fato, acho que são tempos muitos que a gente vive na escola, né? Muitas experiências de tempo que se encontram dentro desse ambiente escolar, né? Isso é maravilhoso que você está falando, porque a experiência é justamente isso, são tempos diferentes, né? Que tem um tempo da criança, o tempo, vamos dizer, da brincadeira, que também faz muito parte, né? Quando a gente fala em brincar, a gente fala de um ponto central, assim, do conhecimento, que se dá através da brincadeira, da imaginação, da criatividade, né? Então, se a gente coloca isso, né, como uma maneira fundamental da gente trabalhar, né, ela é um tempo, a gente está trabalhando num tempo diferente, que é um tempo, o tempo da imaginação, o tempo da criatividade, o tempo da brincadeira, são tempos diferentes do que as outras organizações escolares, né, que a gente tem, que são mais, vamos dizer, lineares, né, vamos dizer assim, uma coisa desse tipo. Então a gente vai ao mesmo tempo, em camadas, né, trabalhando com tempos ao mesmo tempo diferentes. Acho que deu, né? Então deixa eu só fazer um take final para o público externo. Bom, só para resumir, pessoal, para quem não vive o Ozod no seu cotidiano, seja como educador, como aluno, aluna ou familiar, a rede é um projeto que acontece há 10 anos na nossa escola. E esse projeto consiste em a gente reunir alunos de diferentes faixas etárias uma vez por semana para viver um processo de investigação ali, encontros com duração de 1h15, 1h30, a partir de temas que são levantados pelos alunos e alunas, pela equipe, e que depois cada aluno vai escolher aquele tema que tem mais interesse de investigar, ou aqueles temas que tem mais interesse de investigar, né?
Esse projeto que no ano passado, né, ao final de 2025, ao final de 2024, completou 10 anos, 10 edições, vamos dizer assim. É um projeto que é a cara do Ozod, né? É o Ozod, é a cara do Ozod.